Saindo um pouco dessa cobertura da guerra na Ucrânia para trazer uma discussão e um debate aqui no programa sobre o assunto que mexeu com a política nesta sexta-feira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou aplicativo de mensagens Telegram aqui no país. A ordem atende a um pedido da própria Polícia Federal e foi encaminhada a plataformas digitais e provedores de internet que devem adotar os mecanismos para inviabilizar a utilização do aplicativo Telegram no país. A ordem para o bloqueio desse aplicativo de mensagens ainda está em fase de cumprimento. As empresas estão sendo notificadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, mais conhecida por todos como Anatel. O sistema de mensagens também ficará absolutamente comprometido. O sistema de chuva de São Paulo ficará comprometido por causa justamente de uma determinação do próprio ministro Alexandre de Moraes. O aplicativo que emite alertas e envia notificações à população é feito pelo sistema Telegram. Decisão do ministro Alexandre de Moraes atende a pedido da Polícia Federal e terá que ser cumprida por provedores e plataformas digitais. O bloqueio ocorre após o app utilizado por Bolsonaro e aliados descumprir ordens judiciais. Com isso, o sistema de chuvas de São Paulo estará inoperante e famílias que moram em áreas de risco ficarão sem os alertas da Defesa Civil, um tema delicado que envolve uma série de questões, principalmente liberdade de expressão, e essa é a discussão que a gente vai fazer justamente agora. Comigo, Piperno, Marco Antônio Serrão e Rodrigo Constantino. Senhores, o presidente da República era, até antes de chegar ao Zelensky, toda essa história envolvendo aí a guerra na Ucrânia, o homem que mais tinha seguidores dentro do Telegram no seu canal. Ou seja, é a pessoa no mundo, o famoso político no mundo que mais tinha inserção dentro desse aplicativo. Isso é uma decisão jurídica ou política, Piperno? Boa tarde, Paulo, colegas. Então, veja bem, né, Paulo? Ele, como um personagem mais acessado aí pelo Telegram, e como presidente de um país muito importante, ele devia também ter incentivado os esforços para que essa rede atuasse dentro, que essa plataforma atuasse dentro das mesmas regras que as demais. Então, Paulo Matias, se você tem uma emissora, se você é dono de uma emissora de rádio, e o Marco Antônio e o Serrão são donos de outras, por que você quer uma forma exclusiva de alcance da lei para você? Por que que eles, por exemplo, têm que estar o tempo todo respondendo às regras que o arcabouço jurídico do país estabelece e você não? Então, o que vale para uma plataforma tem que valer para todas. O que vale para o WhatsApp, que aliás outro dia até suspendeu contas aí de comunicação da campanha do Lula e do PT, e ele encontrou motivos para isso, né? Então, se o WhatsApp opera dentro de um determinado arcabouço jurídico, por que que o Telegram pode ficar apartado disso aí? Outra coisa, esse despacho de hoje do ministro, essa decisão de hoje do ministro, não diz, por exemplo, que o Telegram vai ficar indefinidamente sem operar aqui no Brasil, né? Enfim, silenciado aqui no Brasil, barrado aqui no Brasil. Ele diz o seguinte, que o Telegram ele continuará fora do ar até pagar as multas e até indicar um responsável pela sua operação aqui no Brasil, porque os seus escritórios aí pelo mundo foram, inclusive, acessados pelos organismos de justiça aqui do Brasil e não responderam a absolutamente nada. Então, não é uma decisão sem lastro, é uma decisão de quem, primeiro, procurou e procura há muito tempo interlocutores do Telegram para discutir regras. Segundo, gente que tem que também zelar pelo arcabouço jurídico do país. Ninguém é maior que isso. Quer dizer, ninguém pode operar à margem da lei. O Marco, esse bloqueio ele acontece justamente após o Telegram não ter respondido formalmente aos pedidos do Supremo Tribunal Federal em relação ao fim, né, em apagar alguns perfis ligados ao jornalista Alan dos Santos. Como é que você viu isso? Boa tarde, Paulo, a todos aqui da bancada, audiência da Jovem Pan. Paulo, o que o Piperno falou, infelizmente, não para em pé por um simples motivo.
são regras criadas de maneira muito peculiar pelo Poder Judiciário. Leia a lei. É esse o meu ponto. Você não tem, Paulo, aqui uma coordenação no sentido de tá cheio de site pornô, site de aposta, que não tem absolutamente nenhuma operação no Brasil. O que existe é uma interpretação da lei, exatamente no sentido de, eu vejo cada vez mais isso, usar como exemplo algum tipo de atividade ou pessoa ou empresa para servir como bode expiatório. Isso daí é muito feio do ponto de vista jurídico, interpretativo, é muito simples, Paulo. Você não suspende uma atividade que a empresa proporciona para o Brasil inteiro, milhões de brasileiros que utilizam essa ferramenta, para uma série de fatores. Aí você mesmo estava falando aqui, quando você chamou a manchete, explicando que você tem questões relacionadas à chuva, a tempo, enfim, tem segurança de bairro, tem tudo. Tem um monte de gente que usa a plataforma, a ferramenta. Então, Marco, o Alexandre, só para fazer um complemento justamente a essa fala, o Alexandre de Moraes cita um completo desprezo à justiça brasileira. Então, de novo, o que me parece é muito mais uma gestão não jurídica, antijurídica, de alguém que está usando o Poder Judiciário para perseguir e para atuar de maneira, enviesada, totalmente enviesada, inconsequente. Você não pode justificar o fechamento de uma atividade com base no que o Piperno falou. Ela tem áreas de não cumprimento. Não é um não cumprimento taxativo. Você tem uma série de coisas aí que poderiam ser feitas, outros instrumentos poderiam ser adotados. Qualquer lugar do mundo você instaura uma investigação, se essa investigação ainda que instaurada tenha, que isso daí é duvidoso também, tenha lastro. Mais de um ano. Ele está falando de lastro. Você tem carta rogatória, você tem uma série de elementos que você pode utilizar para chamar os membros da empresa, os representantes dela, para depor em juízo. Isso não foi feito, Marco? Então, estão chamando para mais de um ano. Não, mas carta rogatória não, para a sede da empresa não. Então, tem uma série de coisas, Piperno, que você... eu entendo que às vezes você está querendo colocar um jogo com regras estabelecidas, mas tem outro fator também. As regras estabelecidas, elas devem ser estabelecidas não pela cabeça de um juiz de maneira amplamente interpretativa, mas pelo Poder Legislativo. E quem regulamenta a lei é o Poder Executivo. E isso daí não existe nesse caso. Quer dizer, então é simples assim. Fala, Piperno. Afinal, o que você está dizendo, por exemplo, é que o Telegram não foi procurado pela Justiça brasileira. Você tem uma série de falhas nessa Faz mais de um ano que a Justiça brasileira está atrás desses responsáveis, inclusive do escritório do Rio de Janeiro, que não foi na sede da empresa internacional. Foi até a sede da empresa também em Dubai. Era uma empresa que era sediada em Moscou e mudou, até porque chegou a ser banido da Rússia também por muito tempo. Serrão, quero ouvir sua opinião. Saudações, meus amigos e amados haters. Parece que o ministro Alexandre de Moraes está querendo ganhar o troféu Vladimir Putin de liberdade de expressão. Só isso explica, ou então ele tomou uma dose a mais de vodka russa estragada para insistir nessa decisão absolutamente mão pesada, absolutamente inconstitucional em relação à legislação brasileira. A Constituição brasileira, por pior que ela seja, ela garante absolutamente a liberdade de expressão. E o Telegram é uma empresa que defende isso, tanto que ela não quer ter sede aqui, não quer ter sede em lugares onde a liberdade dela esteja arriscada, como era a Rússia. Para isso ela foi para Dubai. E em Dubai ela é facilmente encontrável. Não é possível que as autoridades brasileiras, tão inteligentes, não tenham feito o documento correto, que é a carta rogatória, como bem frisou o advogado Marco Antônio Costa, para que intime e peça explicações ao Telegram sobre aquilo que ela quer dar. Agora, está clara que essa decisão é uma decisão política. Primeiro, porque Alexandre de Moraes está insatisfeito com as reações internacionais à decisão arbitrária dele de utilizar o inquérito do fim do mundo para perseguir o jornalista Alan dos Santos, que
a imprensa tradicional, idiota tupiniquim, diz que é blogueiro. Não, ele é jornalista, ele exerce atividade. Pode não ter sido jornalista por formação, mas exercia a atividade até ser banido por decisão de Alexandre de Moraes. Então, esse é um ponto. Então, Alexandre está magoado com isso. O Telegram deu espaço e garantiu a liberdade ao Alan dos Santos, e aí ele está na bronca e meteu a mão pesada em cima do Telegram por um outro motivo também muito grande. O Jair Bolsonaro, presidente da República do Brasil, é quem tem a maior conta nesse Telegram, e o Telegram seria um dos principais instrumentos de campanha de Jair Bolsonaro e de toda a sua família. Então, o Tribunal Superior Eleitoral brasileiro, na verdade, está agindo de maneira preventiva, aplicando rigor seletivo contra o candidato Jair Bolsonaro. Várias opiniões de ministros do Supremo, incluindo Alexandre de Moraes, Luiz Edson Fachin e o Luiz Barroso, elas são pré-julgamentos do que eles vão ter que avaliar mais na frente. Isso é absolutamente desrespeitar o Estado de Direito. Isso é atentar contra qualquer princípio democrático. Isso é uma interferência juristocrática imperdoável na eleição brasileira, que tem que ser livre. Então, nota -13 para Alexandre de Moraes por essa decisão estúpida de barrar o Telegram. Eu sou usuário, me sinto prejudicado. A Prefeitura de São Paulo, a população de São Paulo, que precisa de prevenção contra as chuvas, também sai prejudicada, e o ministro não pensou nisso. Pensou apenas em seu raciocínio juristocrático do Brasil, que parece sinônimo de togaquistão. Isso é a barbárie. Constantino, o Brasil agora com esse bloqueio se junta a Rússia, Cuba, China e mais alguns outros países, né? E nenhum deles democrático e decente, civilizado. Veja, Paulo, eu estou adorando a sequência que por acaso você deu hoje aos comentaristas, porque começamos com o Piperno tentando justificar o injustificável, né? Defender o indefensável, porque a regra do jogo, de repente o Alexandre de Moraes é um guardião da Constituição e da lei, né? Aí vem o Marco com um ponto mais sereno, jurídico, acusando o absurdo da coisa, mas com muita moderação na forma. E, de repente, o Serrão subiu o tom e fez um desabafo que eu acho muito mais próximo do necessário no dia de hoje. Aí vem eu, que se expuser realmente aquilo que eu estou pensando, da forma que eu estou sentindo, eu sou preso se eu pisar no Brasil. Então temos que tomar muito cuidado, porque vivemos sobre uma juristocracia, sobre uma cleptocracia onde essa turma manda. Essa turma tem poder e está irritadinha porque mandou prender um jornalista, e o jornalista está num país onde, ao contrário do Brasil, tem lei, tem juiz, tem coisa séria. Não é um lugar onde um bandido que indicou ministros para o Supremo está solto, elegível e com o apoio desses mesmos ministros disputando uma eleição que persegue seus adversários. Porque é exatamente isso que estamos vendo no Brasil. Alexandre de Moraes é um tucano aliado ao PT hoje em dia, que detesta bolsonaristas. A imprensa deu a notícia da seguinte forma: aplicativo usado por bolsonaristas e tudo mais. Então, assim, ninguém está fingindo, ninguém está escondendo o jogo, só o Piperno tenta, né? É o papel dele. Todo mundo está vendo o que está acontecendo. E não é surpreendente, Paulo. Era previsível. Estamos em ano eleitoral, onde os institutos de pesquisa tentaram inflar o bandido e não está dando mais para enganar muito, porque a tendência é ir afunilando, e isso é previsível, mas os pipernos da vida vão fingir que houve mudanças dos cenários, em vez de entender que estava acontecendo um ajuste interno. E o TSE, que nem devia existir, é comandado por um tucano raivoso em relação ao bolsonarismo e por um petista, que declarou voto em Dilma e é simpatizante do MST. É isso que temos. O resto é balela, o resto é dourar a pílula, é fingir que o Brasil é um país sério. Não tem mais ninguém preso na Lava Jato que continua preso, né? Talvez só o Sérgio Cabral. Então, o Brasil é dominado pela cleptocracia. É disso que se trata. O bandido está pedindo indenização aos responsáveis pela operação que combateu a criminalidade no país, a corrupção do colarinho branco. Então, veja, tudo isso tem que ser enxergado dentro de um contexto. A gente até mudou a abertura para não falar de guerra um pouquinho hoje, mas é similar o assunto, porque é isso aí. O Putin tomou decisões similares na Rússia. E o Brasil, em tempos de paz, né, porque é dominado por uma juristocracia que quer derrubar o presidente atual,
né, está fazendo isso aí que nós estamos vendo. O resto é firula, é dar um verniz de normalidade, ou pior, de institucionalidade para aquilo que é puro arbítrio, censura. O Piperno, aproveitando aí que o Constantino travou, isso aqui não é censura mesmo, é problema na internet, apenas, é bom sempre deixar claro. Não, mas acho que ele já No voltou. final da minha fala? Acho que ele já voltou. Só esse finalzinho, Não pegou? só esse finalzinho, Constantino, se você quiser Estão repetir. tentando dar um verniz de normalidade, ou pior, de institucionalidade, para aquilo que é pura censura, arbítrio e perseguição. Muito bem. O Piperno, você está fazendo firula? Não tô, elas foi citado várias vezes que eu finjo. Não, eu não finjo e muito menos sou leviano, por exemplo, a ponto de colocar em dúvida o trabalho de todos os institutos de pesquisa. Não faço isso. E, aliás, já convivi com resultados muito ruins. E fazer o quê, né? Agora, eu quero dizer só uma coisa. Em relação ao jornalista /blogueiro citado, e que vive nos Estados Unidos, um país livre. Eu não entendo por que falar blogueiro. O cara não é blogueiro. Porque alguém citou aqui que porque acusa ele de blogueiro. Então, eu disse jornalista, blogueiro, enfim, entendam como quiser. Ele realmente está solto nos Estados Unidos, um país livre, é verdade, mas por que a justiça brasileira, parte da justiça brasileira, né, e alguém na Polícia Federal não cumpre a determinação que já veio de cima, mas continuam descumprindo, de acionar a Interpol, porque, afinal de contas, ele é procurado pela justiça brasileira. Mas isso, e agora eu vou te corrigir. Ele já está na divisão vermelha da Interpol, porque existe um comunicado do Supremo Tribunal Federal. E eu falei... o comunicado existe, exatamente isso. Espera só um minutinho, só me dá um segundo. E eu falei isso, eu fiz essa reflexão no Pânico, inclusive, onde é importante aqui, Paulo, levantar a seguinte bola. Decisões flagrantemente inconstitucionais, não importa que autoridade toma ou adota, se é o general 5 estrelas, se esse é não o manda. presidente, se é o Supremo Tribunal Federal, decisões flagrantemente inconstitucionais não podem ser levadas a sério. Eu sei que é difícil, essa é uma temática que importa em desobediência civil e uma série de fatores, mas é muito importante isso, porque o caráter excepcional da decisão, e daí eu fiz um paralelo com o Muro de Berlim, que os soldados soviéticos atiravam nas pessoas. Também no Tribunal de Nuremberg, você tinha lá os nazistas que usavam esse mesmo pretexto. Eu cumpri a decisão, então logo eu tenho que ser, de alguma forma, então o juridiquês de Kermesse, eu vou chamar o VAR. Diz que decisão do STF não precisa ser respeitada de que... E não vai, porque não existe tipo de opinião nos Estados Unidos. Mas não vai por quê? Porque não existe paralelo no direito penal americano. Não vai porque o pedido aqui não foi feito. Não foi feito. Não é isso. Não existe paralelo no direito americano de crime de